Forças Armadas brasileiras estão em alerta com relação ao que acontece na Venezuela. A gente teve recentemente uma operação militar na Amazônia e parte do efetivo militar brasileiro permaneceu lá justamente por conta desse risco na fronteira. Inclusive o sistema Astros do Exército Brasileiro foi deslocado de Goiás para a fronteira e vai permanecer lá ainda durante a COP30, que começa segunda-feira. Mas foi deslocado por causa da COP? Foi deslocado justamente pelo exercício militar. Maduro pode pedir asilo político a Lula. E agora? Qual vai ser a decisão de Lula? Ele vai conceder? Veja aí esse vídeo. Depois ficaria lá por conta da COP, mas eu obtive informações em off de que é devido também ao risco de guerra. Então, as forças militares brasileiras estão atentas a movimentações ali entre Venezuela e o Caribe. Inclusive a agenda do presidente Lula nos próximos dias, ela está muito dependente de 3 coisas. Uma é a COP, que ele quer estar presente na reunião de líderes, que começa na quinta e na sexta-feira, e na segunda-feira tem a abertura oficial da COP. Então, eles querem estar presente na segunda-feira lá. Mas o segundo tema é o tarifaço, que obviamente pode haver a qualquer momento um chamamento por Washington de negociações. Sim. Lá. Iria o vice-presidente, o ministro da Fazenda, Geraldo Alckmin, e o chanceler, Mauro Vieira, para Washington. Então, esse é um ponto, mas o presidente Lula deve ir a Belém para o encontro de líderes, com Macron, com outros chefes de Estado, em Belém. Há uma agenda na Colômbia de negociações entre a Venezuela e a Colômbia, ou os países sul-americanos e a União Europeia também, para alguma tomada de posição em relação aos Estados Unidos. Então, se a coisa esquentar demais, não está descartado que Lula vá à Colômbia e depois volte a Belém. Então é uma semana realmente, o professor falou antes da gente começar aqui, quente. Né? Mas como é que o Exército Brasileiro se portaria num eventual conflito aí entre Venezuela e Estados Unidos? Só proteger as suas fronteiras, ou enfim? Na minha avaliação, sim. Acho que na minha avaliação é uma tentativa de contenção, né? De contenção. Mas poderia respingar algo aqui, Rodrigo? Olha, míssil americano... A gente sabe como uma guerra começa, não sabe como ela termina. Mas é improvável. Acho difícil, mas acho que o Brasil tem que estar muito atento à sua fronteira norte por uma onda de refugiados. Por exemplo, se há um ataque americano com um Tomahawk, né, um míssil Tomahawk lançado contra o Palácio de Miraflores, também aventando hipóteses, nosso papel aqui, imediatamente a guerra teria iniciado. E uma leva de milhares de refugiados na fronteira, o que faria o Brasil? Abriria a sua fronteira para receber milhares de refugiados? Imediatamente? Sim, ou com algum controle, com apoio das Forças Armadas. Inclusive o contingente que está lá neste momento fazendo a operação acolhida na fronteira com Roraima é gaúcho. A partir dessa semana troca o contingente, então o contingente que está lá é de tropas do Comando Militar do Sul. Há um outro elemento, se me permite, claro, que está em aberto. No eventual sucesso da mudança de regime, sem a morte de Maduro, para onde iria Maduro? Não se pode descartar inteiramente a possibilidade dele pedir asilo no Brasil. Como é que a diplomacia brasileira reagiria a este pedido? Porque há um aspecto logístico de trânsito para Maduro, por exemplo, para a Rússia seria bastante complicado. Como é que isso aconteceria? Isso também é uma fonte de preocupação para o Exército Brasileiro e para o Brasil enquanto tal. Mas o senhor acha que aconteceria o quê? Aí colocou a pergunta, já responde aí a tua avaliação. É difícil prever. Eu não boto a mão no fogo por ninguém nesse cenário. Porque o Lula está muito amigo do Trump agora também, né? Pois é. Mas eu vou trazer um elemento aqui que o professor levantou e eu acho que é excelente ponto. Eu não tinha pensado sobre isso. Este pedido de asilo ao Brasil pode ser seguinte a uma ação ainda mais arriscada, que seria Maduro se asilar na Embaixada Brasileira em Caracas. Sim. Algo que aconteceu com Manuel Zelaya, acabei cobrindo também, em Honduras, em Tegucigalpa, que chegou a ficar 3 meses na Embaixada Brasileira, constrangendo o Brasil naquele momento. Eu fiquei alguns dias dentro da Embaixada em Tegucigalpa, junto com o Zelaya. Zelaya mandava e desmandava dentro da Embaixada Brasileira. Imaginem Zelaya hoje dentro da Embaixada Brasileira em Caracas. O Brasil se posicionaria... Maduro. O Brasil como se posicionaria? Seria um enorme problema.
É o chamado bode na sala. Todos os outros problemas passam a ser esquecidos e as forças se movem unicamente para resolvê-lo. Porque me parece, aí já fazendo outro gancho, que um dos anteparos que se coloca às ações externas na Venezuela diz respeito à soberania nacional. Mas se formos observar o histórico pragmaticamente, realisticamente, é fácil observar que não foram poucas as tentativas de dissolução do regime com forças internas da Venezuela. Hoje eu estou cheio de colinhas aqui, viu, Léo? E trouxe aqui alguns Também trouxe episódios. as minhas, professor, não se preocupe. Vejam bem, sem necessariamente entrar numa ordem cronológica. 10 militares... Foge muito do microfone, professor. Perdão, desculpe. 10 militares e policiais foram condenados em 2024 a 30 anos de prisão por conspirar contra o governo em 2019. Entre eles estavam o general Vidal José Francisco Coraspi, diretor de recursos territoriais, brigadeiro general Saúl Rafael Gomes, comandante da 25ª Brigada de Infantaria Mecanizada, Ramon Martinez, comandante da Guarda Nacional, José Garcias Ribeiro, coordenador do Centro de Coordenação Policial. Em abril de 2017, tivemos uma série de manifestações massivas após o Supremo Tribunal, controlado pelo governo, assumir poderes da Assembleia Nacional. Em 2024, após a eleição de 28 de julho, claramente fraudada, houve repressão violenta a manifestações que lá ocorreram. E em 2003, teve uma greve da PDVSA, que é a Companhia de Petróleo da Venezuela, com uma série de distúrbios, inclusive alegações de morte e repressão violenta. Oscar Pérez e um grupo rebelde, um piloto policial, realizou em 2017 um ataque com um helicóptero e postou vídeos declarando rebelião. Em 4 de agosto de 2018, suposto atentado por drones contra Maduro. Em 30 de abril de 2019, levantamento com Juan Guaidó, que foi aqui já exposto. Em 3 de maio de 2020, a Operação Gedeon, essa foi famosa, porque envolveu uma incursão marítima planejada com dissidentes venezuelanos e grupos de mercenários. Quer dizer, o povo venezuelano está deixando claro que já tentou por todos os seus meios possíveis debelar esse regime. A pobreza, a situação social é terrível. A gente conhece, quem de nós não conhece um exilado venezuelano aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul? Pessoas que tinham formação, que tinham acesso a uma série de bens, estão tendo que se submeter a trabalhos subalternos no nosso país. Não há mais como se lançar à luz este argumento da soberania. A Venezuela é um país hoje ocupado por um regime tirânico que sustenta-se a si próprio e a seu grupo às custas da população venezuelana. Eu concordo, professor, que o regime Maduro é tirano, é um crápula e, inclusive, como eu comentei, fui vítima desse regime e chamo o Maduro de ditador. Agora, eu gostaria só de lembrar que um ataque de um país contra o outro é uma violação do direito internacional. É um direito à autodeterminação dos povos. Sem dúvida. Lula dando asilo político a Maduro, seu amigo. E agora, o que será que Donald Trump vai pensar de tudo isso? Como vai ficar a relação do Brasil com os Estados Unidos, que já não é boa? Vamos ver o que vai acontecer. E o ideal seria, né, que a própria população tivesse condições de se insuflar contra o regime, mas a gente sabe também que isso é praticamente impossível.